Iniciamos o mês de novembro e estamos no Novembro Azul. E tem o destaque para a prevenção do câncer de próstata. Gente, os números são muito, mas muito preocupantes. Eu quero a sua atenção, meu amigo, que acompanha o Plantão da Cidade. São 60 mil novos casos de câncer de próstata por ano no nosso país. 60 mil novos casos, fora os homens que já estão em tratamento. Nós estamos recebendo aqui com prazer no Plantão da Cidade para falar sobre o Novembro Azul, sobre prevenção, sobre tratamento, o médico urologista Pedro Romanelli. Doutor Pedro, boa tarde, obrigado pela presença, pela disponibilidade de nos atender aqui no Plantão da Cidade. Boa tarde, Eustáquio. Estou à disposição, para mim é um prazer poder esclarecer algumas dúvidas sobre essa questão da saúde do homem. A primeira dúvida, doutor Pedro, o câncer mais prevalente no homem e na mulher é o câncer de pele. Mas na mulher especificamente é o câncer de mama, depois do câncer de pele, né? E no caso do homem, o câncer de próstata. A próstata é uma glândula, está lá na região genital do homem, né? Por que o câncer de próstata especificamente, o homem com esse corpo grande, tem que da cabeça aos pés, a próstata, ela significa a maior prevalência de tumores entre os homens? Por que logo ela? Por que não o pulmão, o fígado, o estômago, enfim? Bom, existem muitas dúvidas de qual é a causa, né, do câncer. Na verdade, o câncer é uma célula que começa a se reproduzir de uma maneira alterada e, por algum motivo, o organismo não reconhece isso e perde o controle disso. Talvez alguns órgãos são mais susceptíveis a isso, como você bem mencionou, a questão da mama, da próstata, do colo, no intestino, né? E felizmente hoje, com acesso à saúde, a gente tem como identificar essas alterações de uma maneira bem precoce e tratar com uma alta chance de cura, né? Então, acho que o segredo, na verdade, é essa avaliação precoce. E esses cânceres têm ficado mais comuns, a gente não sabe por quê, se é pelo fato do homem, né, estar vivendo muito, ou também pelo fato dessa vida maluca que a gente tem, com alimentações, estresse, enfim, são causas que a gente não sabe determinar ao certo a importância de cada uma delas. Não tem uma resposta fixa por que a próstata, mas é certo que esse ou aquele órgão é mais vulnerável, mais suscetível, mais sensível a desenvolver um tumor. Exato. E a questão genética, ela é fundamental. Então, para aquelas pessoas que têm familiares com câncer de próstata, e é interessante que no caso da próstata não é só a próstata, familiares com câncer de mama e de ovário também tem relação. Então, hoje a gente começa a compreender essa questão genética de uma maneira melhor. E o senhor destacou, a prevenção é o segredo para um bom prognóstico para evitar o câncer e para, se for detectado, ser tratado e ser curado. Exato. Alguns tipos de câncer a gente consegue evitar, outros a gente consegue descobrir isso, né, esse tumor, essa doença numa fase inicial, e aí realmente a gente consegue tratar de uma maneira que o paciente consiga voltar a ser curado e voltar a ter sua vida restabelecida. E por que a atenção à próstata ela começa lá depois dos 35, 40, 45 anos e não já na adolescência, por exemplo, porque lá já na puberdade, onde o menino já começa a ter relação sexual, ele, né, desenvolve a sua vida sexual. Por que não tão cedo? E por que depois dos 40, 45 anos? Bom, na verdade, a gente tem que lembrar que assim, a saúde do homem é importante que comece desde lá da adolescência. Assim. O homem é muito relapso de cuidar da sua saúde. A gente é criado para enfrentar tudo, enfrentar riscos, e por isso que o homem hoje vive 8 anos a menos do que a mulher, né? Mas especificamente por causa da próstata, o câncer de próstata ele acontece muito com o envelhecimento do homem. Então, a partir dos 40, 45 anos, é que é recomendado a gente começar a observar isso de acordo com esse risco familiar. Então, quem tem história na família, 45 anos deve ir ao urologista. E se não tem nenhuma história de câncer de próstata, poderia ser aos 50 anos. E aí vai ao urologista? Exato. Esse é o médico indicado para o acompanhamento e a prevenção do câncer de próstata? Exato. O urologista é o médico que vai olhar não só a próstata, mas como a gente está falando da saúde do homem como um todo. Mas o preventivo da próstata, ele é feito com um exame de sangue, que é o PSA, e o toque retal. Que é um exame que tem muito tabu sobre isso, mas é um exame extremamente simples e que com esses dois exames, o toque e o PSA, a gente vai avaliar o risco que esse paciente tem de ter câncer de próstata, avaliar também a questão familiar. E hoje, felizmente, a gente tem novos recursos para isso. Tem ressonância, tem biópsias, enfim, a tecnologia hoje está a nosso favor. E aí, a partir dos 45 anos, quem tem casos na família, a partir dos 50, quem não tem casos na família. E aí, esse acompanhamento tem que ser anual?
O grande segredo hoje é individualizar isso um pouco. Então, aquele homem, às vezes, que não tem nenhuma história, o PSA está muito baixo, a gente poderia flexibilizar isso um pouco. Diferente, muitas vezes, de um homem que tem história na família, o pai morreu de câncer de próstata, ele já está com o PSA mais no limite, enfim, esse homem tem que ser vigiado muito de perto. Então, o segredo hoje da medicina é a gente individualizar isso, que vale para você, às vezes, não vale para outra pessoa. E tem câncer de próstata precoce, por exemplo, até entre os 20 e os 30 anos? Existem casos entre os 30 e os 40 anos de idade? É muito raro, acontece, e normalmente quando a gente faz esse diagnóstico é porque tem uma história familiar muito importante. Então hoje já é recomendado, inclusive, se tem muitos casos na família, que se faça uma avaliação genética justamente para orientar melhor essa família, esse paciente. E o câncer de próstata sozinho em si, ele mata? Infelizmente, quando não diagnosticado em fases iniciais, é um câncer que mata, sim. Hoje, atualmente, no Brasil, a gente tem aproximadamente 15 mil mortes por câncer de próstata. Normalmente, se ele não é identificado, o câncer vai crescendo e acaba indo para outros órgãos vitais, para os ossos, pulmão, fígado. E aí, sim, o paciente pode ter bastante sofrimento. Mas, felizmente, é o que a gente está batendo na tecla. Realmente é avaliar isso de forma precoce, porque a gente consegue curar esse paciente. E tem sintomas do câncer de próstata? Esse é um grande desafio. O câncer de próstata, como muitos outros tipos de câncer, são silenciosos. Daí a importância de fazer o preventivo do homem, do PSA e do TOC. Então, quando o homem fala, poxa, estou tendo dificuldade para urinar, para esvaziar, acordo muito à noite, isso normalmente não é câncer de próstata, isso normalmente é o crescimento benigno da próstata. E acontece com quase todos os homens, uns mais, outros menos, depois dos 40 anos. E se isso está tendo uma repercussão, está incomodando, tem como tratar também. Mas o câncer de próstata, normalmente ele é silencioso, daí a importância do paciente fazer o preventivo. E aí, infelizmente, diagnosticando o câncer de próstata, tratamento é com medicamento, com quimioterapia, com cirurgia, ou é caso a caso? É caso a caso. Existem alguns tipos de câncer de próstata que são tão lentos, ficam meio adormecidos ali, que você pode até vigiar. Então, muitas vezes, você pode até acompanhar, porque às vezes o paciente vai, às vezes, de 80 anos, vai falecer aos 95 de outra coisa que nem vai ser do câncer de próstata. Mas quando a gente pega um tumor mais agressivo num homem mais novo, normalmente a gente vai querer tratar e basicamente a gente tem a cirurgia e a radioterapia como as principais opções de tratamento. E necessariamente, quando há um tratamento com quimioterapia ou com cirurgia, há sequelas do câncer de próstata e da cirurgia? Quando a gente fala da cirurgia de retirada da próstata, os dois temores que o homem fica é ficar com incontinência urinária, que é a urina solta, e com um problema na ereção, Isso, felizmente, vem evoluindo muito. Hoje a gente tem formas de fazer a cirurgia de maneira a minimizar esse trauma. Hoje tem cirurgia robótica, existe tecnologia que, claro, junto com um profissional treinado, a gente consegue realmente fazer uma cirurgia delicada, mais precisa, e esse paciente restabelece plenamente a sua vida. A única coisa que realmente vai mudar se você tirar a próstata, isso não tem como, é a questão da fertilidade. Daí, quando acontece em homens muito jovens, a gente muitas vezes tem até que pensar em congelar espermatozoide, tem que ter essa preocupação da fertilidade. Agora, além do câncer de próstata, que é uma preocupação que mata, que é o mais prevalente no homem depois do câncer de pele, a saúde como um todo do homem. A partir de qual idade dá preferência para ir no cardiologista, no neurologista, profissional ou no clínico geral, para acompanhar a saúde como um todo? Eu acho que isso que é a mensagem que a gente deve deixar nesse Novembro Azul, mais do que só falar da próstata, é o homem se cuidar, E a gente fala do homem se cuidar desde evitar acidentes de carro, problemas com alcoolismo, obesidade, falta de atividade física. Então, muitas vezes, quando esse homem vai até o consultório do urologista, a gente tenta avaliar a saúde dele como um todo, Aproveita, você já fez colonoscopia, preventivo do intestino, você fuma, você está alimentando bem, você está fazendo atividade física, enfim. Então, acho que a gente tem que tentar avaliar esse homem como um todo e realmente para que o homem se cuide e pare com essa questão, essa dificuldade que o homem tem de buscar ajuda. Tá certo. Médico urologista Pedro Romanelli falou conosco ao vivo aqui no Plantão da Cidade sobre o Novembro Azul, que destaca a prevenção do câncer de próstata, mas como destacou agora no final o doutor Pedro, a saúde do homem como um todo, Pressão, diabetes, enfim. Para evitar o cigarro, atividade física regular, alimentação, evitar a obesidade. Doutor Pedro, obrigado pela sua presença aqui, pela contribuição. Um grande abraço. Um abraço, fico à disposição. Muito obrigado. 4 horas e 25 minutos, 4